Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Na nossa análise de hoje, a gente vai explorar um tema fascinante e, convenhamos, muitas vezes completamente ignorado. Pensemos por um segundo no mundo ao nosso redor. Nós somos seres supervisuais, né? Mas e se a verdadeira mágica da nossa realidade estiver escondida naquilo que a gente não vê, mas escuta? A nossa ideia aqui é embarcar numa jornada muito legal para descobrir como itens super cotidianos se transformam em instrumentos musicais poderosíssimos. É hora de explorar essa verdadeira sinfonia do comum. Para começar, fica aquele desafio de sempre. O que faz uma história, de fato, ganhar vida? Seja num filme, numa peça de teatro, ou até mesmo quando a gente está contando uma história do dia a dia. Claro, uma narrativa bem amarrada é essencial. Imagens bonitas com certeza ajudam. Mas o que realmente transforma uma narrativa plana em uma experiência que respira, que arrepia e leva todo mundo para outro universo? O ingrediente secreto, quase sempre, é auditivo. O som é a ponte mais direta para a emoção. E para a gente entender como construir essa mágica, precisamos primeiro dominar o básico, começando pelo conceito de fontes sonoras. Basicamente, as fontes sonoras são todos os elementos e objetos que produzem sons. E olha, parece super óbvio, né? Mas quando a gente começa a olhar para o mundo com essa lente, tudo muda de figura. Uma simples mesa de trabalho não é mais só madeira e metal, ela vira um tambor em potencial. Aquele molho de chaves no bolso é um chocalho metálico prontinho para ser tocado. As fontes sonoras são, literalmente, os blocos de construção de todo o nosso ambiente sônico. Mas calma aí. Antes de sairmos por aí batendo em panelas, precisamos olhar para o instrumento mais acessível e incrível de todos, nós mesmos. O nosso próprio corpo é uma fonte sonora simplesmente espetacular. Nós já somos, por natureza, uma caixinha de música ambulante. É só pensar na infinidade de ritmos que dá para criar. Umas batidas no peito ou nas coxas, palmas de diferentes intensidades, a batida forte dos pés no chão, um estalo sutil dos dedos, e isso sem nem mencionar a nossa voz e a fala. A gente tem essa capacidade inata de imitar e criar vários tipos de sons usando só o movimento e o nosso corpo. É um instrumento embutido que vai com a gente para todo lado. E isso ilustra perfeitamente um ponto de transição bem legal. A inspiração nunca vem do nada. Ela surge justamente dessa junção do nosso potencial criativo interno com as possibilidades ali do ambiente externo. É a tal da faísca da ideia. Quando a gente domina os sons do próprio corpo, o próximo passo lógico é olhar em volta e se perguntar: ok, o que mais pode fazer música? E é exatamente aí que a brincadeira e a criatividade realmente decolam, expandindo essa nossa orquestra pessoal para o mundo material ao nosso redor. E é bem isso que acontece quando a gente interage com materiais do dia a dia, coisas nada convencionais. O nosso material base traz exemplos sensacionais disso. Vamos imaginar a ação de pegar uma simples lata vazia, colocar umas sementes secas lá dentro e chacoalhar. Na mesma hora, cria-se um som super rico, meio terroso e bem percussivo. Ou então, pensemos na ação de pegar uma escova de cabelo comum e raspar as cerdas rapidinho contra os dentes de uma grade de metal. Esse ato super simples gera um som peculiar, rasgado, vibrante. Explorar essas possibilidades ajuda muito a gente a valorizar a diversidade sonora absurda que existe na rotina. Definitivamente, não é barulho, é puro potencial musical. E caso a ideia de brincar com objetos pareça coisa de amador, é melhor pensar duas vezes. Acelerando um pouco o ritmo aqui, vale muito a pena prestar atenção num exemplo máximo de criatividade, o grupo musical Stomp. Eles não tocam violinos ou pianos de cauda, de jeito nenhum. Eles fazem arte, criam ritmos super complexos e uma música com uma energia simplesmente contagiante, usando canos de PVC, vassouras, latas de lixo e baldes. Eles pegam essa exata teoria que a gente acabou de ver, de usar objetos comuns como fontes sonoras, e elevam isso a um espetáculo global. É a prova definitiva de que, com uma escuta ativa e muita criatividade, absolutamente qualquer objeto pode ser o grande protagonista de uma obra-prima. Agora, o que é fascinante sobre tudo isso é como a gente muda o foco da música pura para a narrativa. A gente sai daquela ideia de fontes sonoras abstratas para uma aplicação bem mais específica, os efeitos sonoros. E a definição aqui é cirúrgica. São sons criados artificialmente para ilustrar uma ação. Se a fonte sonora é um instrumento em si, o efeito sonoro é a palavra falada por esse instrumento na história. É aí que entra a arte incrível da sonoplastia, que é esse design de som focado em construir a realidade da cena direto na mente e nos ouvidos de quem está acompanhando tudo. E aí entra o artista de folhe, que é o profissional que recria esses sons sincronizados com a imagem. O nosso material mostra como a mágica acontece por meio dessa manipulação meticulosa. Afinal, o artista não tem um cavalo de verdade lá dentro do estúdio.
Em vez disso, ele tem terra, tem pedras, tem palha e as próprias mãos. E, manipulando e batendo nesses materiais simples, ele cria aquele som perfeito, pesado e ritmado de um cavalo galopando. É um trabalho muito manual, sujo mesmo e absolutamente brilhante. Eles usam as fontes sonoras do dia a dia para enganar nossa percepção e fazer com que a audiência acredite totalmente na ação da tela. Mas afinal, por que todo esse trabalho minucioso importa tanto? Pensemos em assistir a um espetáculo de dança, a um noticiário, a um filme no mais absoluto silêncio, apenas com as imagens. Fica meio estéril, né? Falta aquela conexão. Agora, é só comparar isso com uma história rica em efeitos sonoros, com os sons do ambiente, os passos, os impactos. Como fica muito claro na nossa análise, os efeitos sonoros são os responsáveis diretos por dar realidade e injetar emoção em quem assiste. Eles ancoram a narrativa na realidade física. Sem o som, nós somos apenas observadores distantes. Já com o som, nós estamos lá dentro, sentindo o peso e a emoção de cada segundo. Então, como é que a gente pode aplicar esse conhecimento na prática? A nossa análise traz uma estrutura metodológica muito bacana, um passo a passo para um exercício de síntese criativa, perfeito para fazer em grupo. A dinâmica é a seguinte. Primeiro, escreve-se uma historinha curta e bem dinâmica. Segundo, define-se quem vai ser o narrador. Terceiro, e aqui é o ponto alto da mágica, o resto do grupo vira equipe de sonoplastia, usando o próprio corpo e objetos cotidianos para criar os efeitos sonoros de cada ação descrita. E quarto, a grande apresentação, onde se sincroniza a voz com essa orquestra de objetos. É um exercício genial que ensina não só sobre som, mas sobre timing, colaboração e improviso. No fim das contas, o que essa nossa jornada ensina é que orquestrar histórias sonoras pede só uma pequena mudança na nossa chave de percepção. Exige uma escuta ativa. Pede que a gente pare de ouvir as coisas de forma passiva e comece a escutar o ambiente de forma intencional. Quando a gente faz isso, deixamos de ver um mundo cheio de objetos inanimados e passamos a enxergar uma orquestra imensa, cheia de instrumentos esperando para serem tocados. É literalmente a união perfeita entre música, brigadeira e muita criatividade. E tudo isso nos traz para a reflexão final dessa nossa explicação. Como é que a gente comporia a trilha sonora das nossas próprias vidas diárias? Pensemos nos sons que embalam a rotina. O clique do teclado, a xícara de café batendo na mesa, os passos ecoando no corredor. Se nós fôssemos os artistas de folha da nossa própria vida hoje, como a gente misturaria tudo isso para contar a nossa história de um jeito mais real e emocionante? O mundo está tocando uma música incrível exatamente agora. A gente só precisa decidir como quer participar dela. Muito obrigado por acompanharem essa imersão sônica com a gente e até a próxima!